Que a graça, que os cuidados, que o amor do nosso eterno e maravilhoso Deus encontre você e a sua família nessa noite em nome de Jesus. Eu quero começar esse tempo de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus, lendo um texto muito bonito, que está em Hebreus, no capítulo 12, os primeiros 3 versículos, eles nos dizem assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse texto fala tanta coisa que eu poderia simplesmente não falar de nenhum outro texto e só focar aqui. Porque esse texto fala assim, larga o pecado, deixa o pecado de lado. É um peso para a sua vida. Olha ao seu redor quantas testemunhas, porque no capítulo 11 fala das testemunhas. Olha tão grande testemunhas que nós temos de perseverança, de entrega, de fé, de obediência, de compromisso com Deus. Olha para esse povo, larga a vida de pecado. Olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para todo qualquer canto, olha para Ele. Ele estava tudo bem. O texto fala assim, ele tinha alegria e ele trocou essa alegria pela cruz, sem se importar que a cruz era uma vergonha. Olha para ele. Corre firmemente os seus dias sobre a face da terra, olhando para ele. Sabe por quê? Assim você não cansa. Assim você não desanima. Olhe, larga o pecado. Veja o número de pessoas que se importaram tantas coisas. Olha para Jesus, que não se importou de ser uma vergonha na sua época por uma morte de cruz. Olha, o autor e consumador da fé. Assim você não vai cansar. Você não vai desanimar. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai de eterno, bondoso, maravilhoso amor. Como é bom, Pai, eu ver na Tua palavra a direção para a nossa história. Como é bom, Senhor Deus, saber da Tua grandeza, dos Teus cuidados, da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Nessa noite, Pai, nós queremos abandonar o peso. Nós queremos, ó Deus, que o peso do pecado sobre os nossos ombros, que ele caia em nome de Jesus. E para isso, Senhor, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Nós confessamos, ó Deus, o nosso pecado de omissão, aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Confessamos diante do Senhor o pecado, Pai amado, de fazer o que não deveríamos ter feito. Confessamos, Senhor Deus, o pecado da palavra que saiu da nossa boca que não deveria ter saído. Confessamos o pecado do pensamento que jamais deveria ser, Senhor Deus, alimentado, mas nós alimentamos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e da nossa alma. Nós, ó Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecendo que somos falhos, mas reconhecendo também a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo, ó Deus amado, que andando nos passos de Jesus, olhando para Jesus, nós não vamos descansar e não vamos desanimar na nossa caminhada cristã. Obrigada, Senhor, porque através da Tua palavra, o Senhor nos corrige, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos transforma, dia após dia, para a glória eterna do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, corrige-nos, Senhor, direciona a nossa vida, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma
uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. De mãos levantadas, tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Você pode dizer o teu amor por Jesus. Isso. Declare o teu amor por Ele. Aleluia. Oh, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus e meu Senhor. Minha vida é, Senhor, pra teu louvor, Senhor. Sim, minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor, Senhor. Quero contar uma história. Você imagina que uma pessoa, ela viveu 50 anos, ficou perdido na mata, lá na Amazônia, por 50 anos. Aí você está do lado dela, ela foi resgatada, aí você está no avião do lado dela, ela pega uma revista e começa a olhar aquele monte de gente na revista, aquelas personalidades, aí ela vê uma foto e fala, quem é essa pessoa? Aí você olha e fala assim, esse é o presidente do Brasil, nesse momento, Jair Bolsonaro. Aí ela vira outra página e fala, quem é? Aí você fala, esse daqui é o Joe Biden, é o presidente dos Estados Unidos. E você vai mostrando, ela vai mostrando, você vai falando quem é esse fulano, quem é aquele famoso, aquele outro. Ainda bem que ela tem você que está do lado dela e que pode falar quem é quem. Só que vamos um pouquinho mais fundo. A pessoa nasceu e viveu lá no profundo, lá longe na Amazônia. Lógico, vamos supor que ela fale o português, mas ela nunca viu absolutamente nada da nossa realidade. E ela está sentada ao seu lado no avião, e ela pega a revista, e ela continua, vai falando, quem é isso, o que é isso? Só que daí ela olha e vê uma imagem, a imagem de uma cruz, e pergunta, o que é isso? Você talvez responda para ela, é a cruz. Ela simboliza a morte e a ressurreição
de Cristo. E ela pergunta, mas quem é esse Cristo? O que é um Cristo? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que você diria para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? O que você diria para uma pessoa que tem uma visão distorcida da pessoa de Cristo? Muitos cristãos têm uma visão distorcida do Senhor Jesus Cristo. E eu quero nessa noite mostrar como é que o apóstolo Paulo apresentou Jesus para a igreja de Filipos. Como é que ele falou de Jesus para os filipenses? Ele não falou como um apóstolo, mas como um pai na fé, um pai que escreve para os seus filhos. Nós somos muitas vezes desafiados a falar de Jesus para os nossos pais, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, aqueles amigos, sabe, de longa data. E não tem nada melhor do que aprender com a palavra do Senhor a dizer quem é Ele. E eu quero ler com você Filipenses capítulo 1, verso 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus é a minha vida. O apóstolo começa apresentando Jesus como a razão da sua vida. O viver é Cristo, o morrer é o lucro, porque ele estaria com o Senhor. Amados, nós apresentamos Jesus como a razão da nossa existência, e isso tem que ser uma realidade. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta, e o tema da carta de Filipenses é alegria. O homem está preso. Gente, se prisão hoje é ruim, você imagina naquela época, era uma caverna úmida, nojenta, você está entendendo? E ele estava lá, e a carta dos Filipenses é chamada de carta alegria. Ele sentia alegria, ele se regozijava em Deus na cadeia, porque ele sabia em quem ele acreditava, ele sabia em quem estava depositada a fé dele. A razão da sua existência era Cristo. Nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas como é que nós vivenciamos isso na prática, no dia a dia, no 2+2? Como é que isso funciona? Como é que isso tem funcionado para você? Porque se nós falamos isso tem que condizer, né? Palavra e ação, tem que condizer. Podemos dizer com a mesma convicção que a minha vida é de Cristo, que a tua vida é de Cristo. Se hoje, escuta bem, se hoje Cristo lhe pediu alguma coisa, ele pediu seu trabalho, seus estudos, teu filho, para ser um missionário, um pastor, sei lá no Camboja, teu dinheiro, o que é que nós falaríamos para o Senhor? Ah, Deus, tá aqui, vamos ser realistas, vamos jogar o jogo da verdade. O que é que você falaria se Deus te pedisse? Teu dinheiro, teu filho, teus estudos, seu trabalho, sua casa, seu carro, o que é que você falaria? Ah, Senhor, tá pedindo demais, né, Senhor? Pede o dinheiro do fulano, fulano tem mais. Ah, pai, pede para o filho do cicrano. Eu tenho 1, 2 no máximo aqui, o fulano tem 6, tem 7, não vai fazer falta. Fala para ele e o filho dele. É assim. Amados, entregar a vida a Cristo é dizer que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É viver na dependência do Senhor em todo o tempo, é fazer a vontade de Deus, mesmo que essa não seja a tua vontade, porque nós sabemos que a vontade de Deus é a melhor para nós em todo o tempo, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é se lançar nos braços de amor daquele que de forma incondicional nos ama e nos ampara. É viver assim.
É como diz a música, né? Como criança me gira no ar. Não sei se você já ouviu essa música, é muito bonita. Uma criança que se lança nos braços do pai não tem medo de se jogar porque sabe que o pai vai abraçar. Às vezes, entende isso, o que o apóstolo dá dois significados sobre essa morte. É tanto a morte física, eu vou morrer, porque ele está preso. Ele fala assim, eu vou morrer, mas para mim é lucro. E ao mesmo tempo, ele está falando sobre nossas vontades, que morrer as nossas vontades é lucro, porque o viver é Cristo. Porque Cristo tem o melhor para nós nesta vida e para outra vida. Então, seja lá o que for que ele pedir de cada um de nós, é lucro. Porque o que temos é dele. O que recebemos é dele. E o melhor dele vem para cada um de nós. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Ele está falando para cada um de nós que nos ama, que está presente todos os dias para cuidar das nossas feridas. Tem uma história de uma moça que morava na Escócia e um dia ela fugiu de casa para curtir a vida, né? Curtir a vida, tá? E foi embora, ela não ficou sabendo que o pai faleceu. E desde a sua partida, eles tinham espalhado cartazes por toda a cidade com a foto da mãe dizendo: eu ainda amo você, volta para casa. Um dia, na fila da sopa de um albergue, ela viu esse cartaz e ela voltou mas ela voltou rapidamente para casa. Quando ela chegou, ela encontrou a porta aberta. Ela entrou correndo, desesperada, encontrou a mãe na cama. As duas se abraçaram, choraram, houve aquele momento lindo de reconciliação. E ela falou: mãe, você não pode deixar a porta aberta. Vai que entra um ladrão, isso é muito perigoso. Ela falou assim: eu não esqueci a porta aberta. A porta está aberta desde o dia que você foi embora, para que quando você voltasse, você não encontrasse ela trancada. Isso é amor. Isso é amor. Quando Jesus é a nossa vida, a gente não teme o mal. A porta está aberta. Ele é a porta. A vara e o cajado do Supremo Pastor nos amparam e nos consolam. Quem é Jesus? Jesus é a minha vida. Outra coisa que Paulo fala, Jesus é meu exemplo. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus assumiu a tarefa que o Pai lhe deu, destinou de uma forma completa. Ele não pegou só uma parte. Ó, Pai, eu vou fazer só isso aqui, porque o resto é muito difícil, complicado, eu não quero sofrer. Mesmo amando essas pessoas, o Senhor me desculpa, mas eu não quero sofrer por elas. Não foi isso. Jesus assumiu a tarefa que o Pai lhe destinou com perfeição, com despreendimento de coração, com paixão, com excelência por amor. Ele realmente tomou sobre si o amor do Pai por nós. E ele morreu, padeceu, sofreu intensamente por nós. Ele ressuscitou para que o último inimigo que ainda nos ameaçasse fosse derrotado. Gente, o diabo não é uma ameaça. Ele foge quando nós pronunciamos o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus é o nosso exemplo de amor, de cuidado, de responsabilidade com as coisas eternas. Quer saber como tratar alguém que está sofrendo? Olhe para Jesus. Você quer saber como tratar uma ofensa? Olhe para Jesus. Quer saber como consolar alguém?
Olhe para Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele só falou isso porque ele olhava para Jesus como exemplo de conduta, de ética, de amor, um exemplo de absolutamente tudo. Em todas as áreas da sua vida, Paulo olhava para Jesus. E no exemplo do Mestre Jesus é que nós, eu e você, nós devemos olhar, observar. Todos nós somos espelhos. Nós somos espelhos, mas Jesus é absolutamente perfeito. Olhe para Jesus, não tire os olhos do Mestre, ele é o teu exemplo de vida. As pessoas não conhecem Jesus, elas olham para nós, para a minha vida, para a sua vida, não porque nós somos bons, porque nós não somos, mas porque nós olhamos e praticamos o exemplo de Cristo. Quem segue o exemplo de Jesus é honrado com ele também. Quem é Jesus? Jesus é o meu exemplo. Terceira e última coisa, Jesus é meu alvo. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem muita gente que não sabe para onde vai. Tem muita gente que não faz ideia do que está fazendo aqui nessa vida, quanto mais eternamente. São pessoas que andam sem rumo, sem perspectiva, gente que não tem alvo definido na vida, que não sabe para onde ir. Talvez você possa falar, eu não sei onde ir, eu estou vivendo. Um dia de cada vez, são tantas opções, o mundo fala tanta coisa, faz isso, faz aquilo, tal, eu estou meio perdido, estou meio perdida. Tem um texto que eu gosto muito, que eu quero ler com vocês, Gênesis 12, de 1 ao 4, que diz assim, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão saiu da terra sem saber para onde ia. Gente, 75 anos. 75 anos é o quê? Aposentar, né, filho? Aposentar, ficar de boa, assistir Netflix e pescar. O cara começou tudo de novo, aos 75 anos. Catou a esposa, catou tudo que tinha e falou, tô indo, Deus. Você não vê no texto ele debatendo, querendo saber rota, querendo saber que curso que ele tinha que fazer, qual era o lugar, o espaço físico para onde ele tinha que ir. Não, ele foi. Ele foi. Por quê? Porque Deus deu um rumo. Foi Deus que deu um rumo, um alvo para ele perseguir. Eu e você conhecemos a Jesus Cristo, temos dado por Deus um alvo. Nós temos um rumo, nós somos convocados a andar nesse rumo, nesse alvo, todos os momentos da nossa vida. Sabe por quê? Porque não importa para onde vai, porque o caminho é do Senhor. Não importa se ele vai para o norte, se vai para o sul, se vai para o leste, oeste, o caminho é do Senhor. Então é esse caminho que nós devemos andar. Ele vai nos levar para lá. É o alvo que ele mesmo estabeleceu para cada um de nós. Os seguidores de Cristo são peregrinos desse mundo. São peregrinos. Quem é Jesus? Jesus é o meu alvo. E eu quero concluir dizendo, nós devemos ser como os grandes homens e mulheres da palavra, da história, que sabem responder em qualquer momento, para qualquer pessoa,
Quem é Jesus? O nosso desafio é responder para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos de longa data, para os desconhecidos. Quem é Jesus? E não apenas responder que ele foi o profeta que morreu numa cruz, mas ele é a nossa vida, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo. O nosso Senhor e Salvador, o Redentor que vive e reina eternamente, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o soberano Rei, o amado da nossa alma, aquele que reina eternamente, que mesmo sendo tão grandioso, tão majestoso, cuida das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos caminhos em todo o tempo. Ele nos ama de forma incondicional. Vamos aprender a responder a maior pergunta de todos os séculos. Quem é Jesus com as nossas vidas? Com a entrega das nossas vidas no altar do Senhor. Que Ele nos abençoe hoje e para todo sempre. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso tudo. E que a gente possa viver assim, que possamos refletir a glória do Eterno Rei. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Tu és amor.
Senhor, o grande eu sou. Tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Só tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Não há outro igual. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Eu quero orar com você em gratidão, porque nós sabemos quem é o Senhor da nossa existência. Pai de amor, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por direcionar nossa vida. Obrigada por nos amar, mesmo nós ainda sendo os pecadores. A gente não tinha nem noção de quem era Jesus. Nós não tínhamos nem noção do sacrifício da cruz. Nós não tínhamos nem noção desse amor incondicional. E o Senhor nos amava, Pai. O Senhor nos ama. E o Senhor ainda nos amará. Nós, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é digno. Nós, ó Deus, nos prostramos diante do Teu trono de graça, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de exaltação, o Senhor é digno de todo louvor. Nós somos pequenos e falhos, Pai Celeste, mas nós nos prostramos diante da Tua grandiosidade e mais uma vez dizemos que o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso exemplo e o Senhor é Deus, é o nosso alvo. Perdão, ó Deus, se no meio do caminho a gente se perde.
Perdão se no meio do caminho a gente não consegue responder com a nossa vida a essas perguntas que as pessoas nos fazem. Ajuda-nos, ó Deus, a mostrar através das nossas palavras, do nosso exemplo, através das nossas atitudes, no deitar e no levantar, ó Deus, o quanto que o Senhor é precioso, o quanto que o Senhor é grandioso, o quanto que o Senhor dirige os nossos passos. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais para enxergar a manifestação da Tua glória, Pai. A manifestação das coisas grandiosas, perfeitas e maravilhosas que o Senhor tem feito ao nosso redor. Destampa, Pai querido, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz através da Tua palavra, ouvir a Tua voz através, ó Deus, da Tua criação. Ouvir a Tua voz bendita, Senhor. Nós vivemos num mundo de muito ruído. E esses ruídos, às vezes, ó Deus, fazem com que os nossos ouvidos se tampem, se foquem em outras coisas. E nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos enxergar o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a responder com a nossa vida a pergunta de quem é Jesus. O mundo precisa ouvir essa resposta. E nós precisamos dar essa resposta com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas debilidades. Ajuda-nos, Pai Celeste, a responder com tudo que somos, tudo que temos, que Jesus é a nossa vida, nosso exemplo, nosso alvo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oramos no nome daquele que é soberano, verdadeiro, porta, rio de água viva, pão da vida, Senhor da história, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Jesus Cristo. Amém. Que a graça, o amor, a redenção que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, a coragem, ânimo, força que vem do Espírito de Deus, ele esteja sobre sua vida, a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, eu tenho alguns recados para vocês nessa semana que se inicia. A nossa semana de oração em favor da IPI do Brasil começou no dia 23, na sexta-feira, e vai até o dia 29, né? Porque no dia 31, a nossa Igreja Nacional comemora 118 anos. Então, nós vamos estar aí todo esse tempo orando. Nossa igreja tem um momento de oração todo meio-dia. E lá nós estamos colocando os pedidos em favor da nossa igreja nacional e da nossa igreja local. Não se esqueça que nós não estamos orando por prédios, nós estamos orando por pessoas. Então, invista um tempo em oração pela nossa igreja nacional e também aqui pela IPI de Nantes, pelo presbitério, pelas igrejas do nosso presbitério. Esse é o nosso primeiro recado da semana de oração, oração ao meio-dia, ou um outro momento que você tiver aí no seu dia, que você pode investir em oração. Outro recado também importante, que no dia 31, no sábado, a Igreja Nacional vai estar fazendo um culto online, ao vivo, no canal do YouTube da igreja, no dia 31, às 19h30. A gente vai colocar o link no grupo da igreja e assista. Vai ser um culto muito bonito, vai ser um culto que também vai estar celebrando a ceia, vai ser um culto assim, a gente tem a só oportunidade de saber que nacionalmente estamos todos juntos, celebrando a vida, celebrando com gratidão, com amor, aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nos mais variados rincões desse nosso Brasil. Então, no dia 31, às 19h30, vai ser o culto da Igreja Nacional. E no dia 1º, nós teremos o culto do nosso presbitério, que será no domingo, também vai ser às 19h30. Também nós vamos estar disponibilizando o link no grupo da igreja. Então, semana de oração, culto do dia 31 de julho nacional e culto no dia 1º
todos esses em comemoração aos 118 anos da igreja. E também no dia 8, que será o dia dos pais, um dia de grande alegria para a gente celebrar esses homens que têm se dobrado diante de Deus em favor de seus filhos. Nós teremos, a palavra será ministrada pelo licenciado Fabiano e também teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, marca aí na sua agenda que no segundo domingo de agosto celebramos o Dia dos Pais com a mensagem com o licenciado Fabiano e também a ceia do Senhor. Que Deus abençoe sua vida com ânimo, coragem, com esperança e que essa semana seja uma semana onde você e eu possamos responder com autoridade quem é Jesus. Deus te abençoe.